Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu querido aluno que está assistindo mais essa aula de Direito Penal. Hoje iremos falar da terceira fase, a dosimetria da pena. Nessa terceira fase, nós vamos então analisar as situações de aumento e diminuição dentro da dosimetria da pena. Na primeira fase, a gente já analisou ali as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. Na segunda fase, analisamos as possibilidades de atenuar e agravar a pena previstas em regra do 61 ao 62, agravantes, 65 e 66, atenuantes. E agora, nessa terceira fase, nós vamos analisar as causas de aumento e diminuição. Nessa, nós vamos procurar, então, achar a pena final da dosimetria da pena. Aqui a gente sai do ponto de partida da pena intermediária e busca, então, com as causas de aumento e diminuição, encontrar essa pena final. Ponto importante é que essas situações de aumento e diminuição, elas podem estar previstas tanto na parte geral como na parte especial. Por exemplo, em relação à parte geral, temos a tentativa, arrependimento posterior, participação de menor importância, todas situações que vão diminuir a pena lá previstas na parte geral. Como também temos as possibilidades de diminuição e aumento previstas na parte especial. Estas, cada uma específica ao seu próprio artigo relacionado a partir do artigo 121 do nosso Código Penal. Mas qual que é a diferença, então, importante em relação às agravantes, atenuantes e as causas de aumento e diminuição? Então, colocando na tela aí um quadrinho para vocês. Quando a gente fala de agravantes e atenuantes, elas serão consideradas, então, na segunda fase da aplicação da pena, e ali o juiz está adstrito, então, aos limites legais. Ele não pode ir aquém do mínimo e não pode ir além do máximo. E justamente por quê? Porque a lei faz com que ele fique preso nesses limites legais, porque os artigos do Código Penal não estipulam a ele um quantum de acréscimo ou decréscimo dentro dessa agravante ou atenuante. Isso sempre fica subjetivo ao juiz. Então, ele pode fazer da forma que ele achar mais convincente. Todavia, a gente já comentou sobre isso, a jurisprudência ela estipula o quantum de 1/6. Mas, qual então que é a diferença em relação às causas de aumento e diminuição? Quando a gente fala em situações de causas de aumento e diminuição, elas irão ser consideradas na terceira fase, e aqui o juiz ele não está adstrito aos limites legais. Então ele pode ir aquém do mínimo, como também ele poderá ir além do máximo. Esse quantum ele tem uma previsão legal, ou seja, sempre vai estar estipulado pelo nosso Código Penal quanto que o juiz pode aumentar e quanto ele pode diminuir. Então, como é que vai funcionar essa aplicação das causas de aumento e diminuição? Então, quando há essa pluralidade de causas de aumento e diminuição, nós vamos ter que analisar corretamente como elas serão aplicadas. Quando tenhamos somente uma causa de aumento de pena, como nós iremos fazer? Vamos acrescê-la na pena intermediária. Ou seja, a lei ela vai me trazer um quanto mínimo ou máximo, eu, juiz, vou escolher e vou acrescer então esse quanto lá na pena intermediária. Da mesma forma, se eu tiver apenas uma causa de diminuição, tendo apenas uma causa de diminuição, eu vou decrescer essa causa de diminuição da pena intermediária, assim chegando à minha pena final. Mas agora, quando eu tiver duas causas de diminuição, e aí a gente tem que tomar cuidado porque ela vai ser diferente em relação à parte geral e à parte especial. Quando eu tiver duas causas de aumento de pena na parte especial, o artigo 68 diz o seguinte: a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia,
a que mais aumente ou que mais diminua. Então, isso significa o quê? Que quando eu tiver duas causas de aumento na parte especial, a lei ela dá ao juiz a possibilidade de escolher a aplicação de uma só das causas de aumento. Como também, se for a critério do juiz, ele poderá aplicar as duas. Se ele optar por aplicar só uma, como vimos anteriormente, aplica-se ela isoladamente. Agora, se ele for aplicar as duas, como ele deverá fazer? Se ele for aplicar as duas, essa incidência tem que ser isolada, ou seja, ele deve somar uma causa de aumento a outra causa de aumento e aplicá-la de uma só vez a essa pena. Por quê? Porque aqui é proibido a possibilidade de aplicação de aumento de pena na forma de juros sobre juros, né? Aquele cálculo que a gente conhece. Então, aqui o juiz ele vai ter que aplicar ela de forma isolada dentro da pena intermediária. Agora, se eu tiver duas causas de diminuição na parte especial, da mesma forma, vai o artigo 68, parágrafo único, possibilitar o juiz de escolher a aplicação de uma ou de duas causas de diminuição. Muitos doutrinadores dizem que aqui deveria ser aplicada as duas, pelo princípio de que a lei tem que ser mais benéfica ao acusado. Mas o parágrafo único do artigo 68 é claro, então ele possibilita ao juiz escolher a aplicação de apenas uma ou de duas causas de diminuição. Aqui vai ser diferente então da situação anterior. Aqui o juiz ele vai aplicar essa incidência de forma cumulativa. O que significa? A diminuição ela vai ser cumulativa na espécie de juros sobre juros. Então, se eu optar por aplicar as duas causas de diminuição, primeiro eu diminuo uma e do resultado eu aplico a outra causa de diminuição. Por que a lei faz isso? Para não possibilitar que a pena ela fique em zero. Então, a aplicação ela é dessa forma para fazer com que o valor final da pena a ser cumprida pelo acusado não chegue a zero. E quando for então duas causas de aumento que estejam na parte geral, aí então não vai dar essa discricionariedade ao juiz e ele terá que aplicar as duas causas de aumento se previstas na parte geral. De que forma ele aplica? De forma isolada, conforme conversamos antes, da mesma forma das duas causas de aumento da parte especial. Somo as duas e aplico elas na pena final, na pena intermediária. E se forem duas causas de diminuição da parte geral, aqui também não se dá ao juiz a discricionariedade de escolher. Então ele também terá que aplicar as duas e da mesma forma que a gente viu anteriormente, ou seja, da forma cumulativa. Então isso a gente tem que ter na cabeça, que sempre que se falar de causas de aumento, a aplicação é isolada. Sempre que eu falar das causas de diminuição, a aplicação é cumulativa. Mas aí nós vamos para a nossa parte que é um pouquinho mais complicada, que é o quê? Quando eu tiver uma causa de aumento na parte geral e uma causa de aumento na parte especial, ou duas causas de aumento em uma, duas causas de aumento em outra. Como vai proceder dessa forma? Quando então eu tiver duas causas de aumento, uma na parte geral e uma na parte especial, como eu devo proceder? O artigo 68, parágrafo único, ele é claro ao dizer que somente quando forem duas causas de aumento na parte especial o juiz poderá escolher na aplicação de uma só. Quando eu tiver uma na parte geral e uma na parte especial, eu tenho que aplicar as duas causas, elas na forma de aplicação isolada, conforme a gente viu anteriormente. Se forem duas causas de diminuição, uma na parte geral e uma na parte especial, também o juiz terá que aplicar as duas causas de diminuição e aí já com a incidência cumulativa, conforme conversamos já anteriormente. Agora, se eu tiver duas na parte geral e uma na parte especial, teria que aplicar as três causas de aumento ou de diminuição. E se for uma na parte geral e duas na parte especial, então eu, juiz, posso escolher em aplicar as três, ou eu, juiz, posso escolher em aplicar uma da parte geral e escolher uma das duas
da parte especial. E por fim, quando for a aplicação de uma causa de aumento e uma causa de diminuição, ou seja, eu tenho as duas, como é que eu vou proceder? Aqui eu vou ter que aplicar primeiro uma e depois a outra. Então, primeiro eu utilizo uma das causas e depois eu utilizo a outra das causas. Aqui existem duas correntes. Uma corrente entende que o juiz, primeiro ele diminui e depois aumenta, que é uma interpretação literal do que diz o artigo 68 caput do nosso Código Penal. Já hoje, a corrente mais favorável ao réu e que tem prevalecido é que primeiro o juiz aplica o aumento de pena e posteriormente então ele faz a diminuição, que na prática aqui a diferença ela varia pouquíssimo, mas na segunda corrente sendo mais favorável ao acusado. Então, essa é a ideia da terceira fase da nossa dosimetria da pena,